Meus queridos irmãos, minhas irmãs, hoje a igreja celebra o grande mistério da sua fé. Não existe mistério maior na igreja de Jesus Cristo do que o mistério da Santíssima Trindade. Esse mistério é dentro da igreja o dogma dos dogmas. É a razão pela qual nós nos reunimos. É a razão pela qual nós celebramos. Nós somos batizados. Nós recebemos a Eucaristia. É a razão pela qual o Verbo Divino se encarna. É a razão pela qual o Senhor ressuscita. É a razão pela qual o Espírito Santo é derramado em nossos corações. É derramado sobre a igreja. O grandiosíssimo mistério da Santíssima Trindade. Hoje nós conhecemos esse dogma, sabemos que é uma verdade de fé, mas nem sempre foi assim. Se nós nos reportamos ao Antigo Testamento, o homem do Antigo Testamento não tem essa consciência que eu tenho, que você tem, de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque a revelação estava começando. Porque Deus não tinha se revelado como Ele era verdadeiramente, mas estava começando a se revelar aos poucos. Mas estava começando a estava se dando a conhecer. O homem estava começando a conhecer a Deus. Muitas vezes nós somos tentados a pensar que o homem do Antigo Testamento tinha essa mesma consciência que nós temos, e não tinha. Vejam que esse mistério da Santíssima Trindade é o maior dogma da nossa fé, o maior mistério da nossa fé. Todos os outros ensinamentos, todas as outras verdades de fé, todos os outros dogmas derivam desse dogma. Padre, mas o que é um dogma? O dogma é uma verdade de fé que não pode ser contestada. É uma verdade revelada por Deus, que é preciso eu crer e aceitar para ser cristão, para ser católico. Um dogma não é algo antipático, não. Porque hoje em dia, nesse mundo que nós vivemos tão leviano, tão vazio, as pessoas têm uma compreensão de dogma, de algo arcaico, antipático e muitas vezes opressor, e não é. O dogma dentro da Igreja Católica, um dogma de fé, são como que as balizas da nossa fé. São eles que vão nos protegendo para que a gente viva a fé genuína, para que nós vivamos a fé piedosa da Igreja. Os dogmas são verdadeiramente essas barreiras que nos protegem para que possamos caminhar acreditando, depositando a nossa fé naquilo que Deus vem revelando ao homem há mais de 5.000 anos, desde a experiência de Abraão. É preciso que nós coloquemos as nossas cabecinhas que esses dogmas, eles nos protegem, eles nos dão a garantia de que nós cremos genuinamente em uma doutrina que é correta, que é certa, que foi revelada por Deus, claro, na sua igreja,
no povo de Deus do Antigo Testamento, claro, na experiência dos patriarcas, dos juízes, dos reis do Antigo Testamento, dos profetas, e no Novo Testamento, com a grande revelação, que é a encarnação do Verbo, que é a encarnação de nosso Senhor. É preciso que nós comecemos a entender que o dogma primeiro da fé cristã é esse dogma da Santíssima Trindade. É uma verdade de fé que não pode ser contestada nunca, porque senão nós perdemos o esteio da nossa fé, perdemos o alicerce da construção da nossa salvação. E vejam que não existe fé cristã se não crer na Santíssima Trindade. Padre, mas todo cristão que crê na Santíssima Trindade, não. Algumas denominações cristãs não creem na Santíssima Trindade. Por exemplo, os Testemunhas de Jeová. E tantas outras. É preciso que nós entendamos e nós compreendamos que esse mistério da Santíssima Trindade é a revelação de Deus mesmo como Ele é, que é mistério, que a nossa capacidade não consegue compreender. Muitas vezes nós vemos homens arrogantes querendo desmistificar o mistério. Se é mistério, nós não temos capacidade de entender. Nós aceitamos na fé e buscamos entender aquilo que nos foi revelado. O que é esse dogma? É a grande revelação de uma fé monoteísta. Nós cremos verdadeiramente em um Deus, um único Deus. Esse único Deus, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. São três pessoas em um único Deus. Padre, como isso é possível? É mistério. E por que é assim? Porque Deus assim nos revelou. É preciso que nós tomemos consciência, minha gente, que não existe três vontades em Deus, ou três projetos em Deus. É preciso que nós entendamos que existe um único Deus em três pessoas. Só que numa forma de catequizar, muitas vezes, nós somos tentados a pensar assim: o Pai é o Criador, só o Pai criou. Está errado. O Pai cria com o Filho no Espírito. Muitas vezes nós somos tentados a pensar que só o Filho nos salvou. Não. O Filho nos salvou. Como? Se entregando. Como? Por amor. A quem? Ao Pai. Em que amor? No Espírito Santo. O Filho salva em Deus Pai, no Espírito Santo. Muitas vezes nós somos tentados a ver, a pensar que o Espírito Santo é o santificador e só Ele santifica. Não, o Pai santifica, o Filho santifica, o Espírito santifica. A vontade de um é a vontade dos três. Outro momento da nossa fé, quando nós nos questionamos, nós somos tentados a pensar que o Pai é o primeiro, no sentido de que, em um determinado momento, o Filho não existia. Está errado. O Pai existe no mesmo tempo que o Filho existe, no mesmo tempo que o Espírito existe. Nunca existiu
um milésimo de segundo sequer que o Filho não existisse. O Pai é Pai, o Filho é Filho e o Espírito é Espírito. É preciso que nós compreendamos que esse Pai, Ele ama o Filho. O Pai ama totalmente o Filho. E o Filho é totalmente amado pelo Pai. E o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai, é amado pelo Pai, no amor que é o Espírito Santo de Deus. Os três estão inseridos em uma única realidade. O Pai é Pai, o Filho é Filho e o Espírito é Espírito, em uma única realidade divina, Deus. A igreja sempre acreditou, a igreja sempre viu essa realidade como uma grande realidade da nossa fé. Vejam o que o prefácio da liturgia hoje nos diz, prefácio próprio e o único rezado em mais de 500 anos da nossa fé. E o que esse prefácio nos diz? Com o vosso Filho único e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor, não uma única pessoa, mas três pessoas num só Deus. Tudo o que revelastes, isso aqui é o Pai, o sacerdote rezando ao Pai, e nós cremos, a respeito da vossa glória, atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito. Quando a gente dá glória ao Pai, a gente dá glória ao Filho, que dá glória ao Espírito. Quando a gente reza ao Filho, a gente reza no Espírito ao Pai. E proclamamos que sois o Deus eterno e verdadeiro. Adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza e igual majestade. O único Deus. É preciso que nós entendamos aqui que nós precisamos de alguém para ser feliz. Nós precisamos amenizar a solidão no mundo. Por isso, alguns se casam. Por isso, alguns vivem a vida toda buscando encontrar esse grande amor. Porque existe uma solidão que é inata ao homem. E em Deus não existe essa carência, em Deus não existe essa solidão. Por quê? Porque o Filho está totalmente no Pai, no Espírito Santo. Em Deus não existe carência, em Deus não existe necessidade, em Deus não há solidão. É por isso que Deus é o ser perfeito, é o ser completo. É por isso que a igreja exalta verdadeiramente a Santíssima Trindade, porque Deus assim nos revelou. Se nós paramos um pouquinho para olhar toda a história da revelação, embora aqui a homilia não é lugar para tratado de teologia, a gente catequiza um pouquinho para trazer a nossa vida, mas se nós olharmos toda a revelação que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe, e ali encerrou a revelação da igreja. Depois, o que vem depois são revelações particulares que a gente pode acreditar ou não acreditar. Não influencia em nada na nossa fé. Padre, eu não acredito nas aparições de Fátima. Tudo bem. Padre, eu não acredito nas aparições de Lourdes. Tudo bem. Mas, padre, eu não acredito na Santíssima Trindade. Herege. Está errado. Por quê? Porque toda a revelação se encerrou, teologicamente falando, com o fenômeno Jesus Cristo. Ali nós temos tudo para que nós possamos crer. É claro que hoje nós temos muito mais compreensão da Santíssima Trindade,
que o próprio homem da época de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo, na nossa pequenez, vai nos catequizando aos pouquinhos ao longo da história, e hoje o homem do século XXI tem muito mais compreensão da Santíssima Trindade que o homem do século I. E o próprio Senhor vai dizer, lembrem daquele episódio de nosso Senhor com Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. E o que é que o Senhor diz? Filipe, há tanto tempo eu estou contigo, quem me vê o Pai. Ou seja, Jesus Cristo é o rosto invisível do Deus invisível. Jesus Cristo é a encarnação de Deus, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, e nós cremos nisso. O Espírito Santo de Deus é Espírito que se manifestou como forma de pomba, que se manifestou como língua de fogo, que se manifestou pairando sobre as águas, que nós não sabemos como, que se manifestou como uma brisa suave. E do Pai nós não conhecemos a face, do Pai nós não conhecemos o rosto, do Pai o que nós conhecemos é a voz. Lembrem do batismo de nosso Senhor, quando João Batista, ao batizar Jesus Cristo, o Pai diz: este é o meu Filho bem-amado. Se aquela voz falou, é o meu Filho, aquela voz não poderia ser o Espírito, aquela voz ali é a voz do Pai. Este é o meu Filho, no qual eu me comprazo, ou segundo outros evangelistas, no qual eu ponho todo o meu bem-querer. Segundo outro, escutai o que ele diz. Do Pai nós conhecemos a voz, do Espírito nós conhecemos todas as manifestações, e do Filho nós conhecemos a face, tal como ele se encarnou, se revelou e se fez um de nós, por misericórdia de cada um de nós. Só que é importante, meus irmãos, que nós entendamos, que nós compreendamos que essa realidade da Santíssima Trindade, ela não se esgota. E por que não se esgota? Porque é totalmente mistério. É preciso que nós entendamos que somos ínfimos para podermos abstrair Deus em toda a sua infinitude. É preciso que nós vivamos inseridos na Trindade Santa, aceitando de bom grado, de bom coração e pedindo a Deus todos os dias para aumentar a nossa fé. Vejam que no dia que teu papai, que tua mamãe te trouxe à igreja para que você fosse batizado, talvez você lembre do dia, talvez você não lembre. Eu lembro do dia do meu batismo. E ali, a celebração daquele batismo começou com o sinal da cruz, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E por quê? Porque o próprio Senhor, ao constituir a sua igreja no colégio dos 12, nosso Senhor mandou os apóstolos irem pelo mundo inteiro, batizando a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E nós vimos isso por esses dias, de uma forma tão bonita, de uma forma tão santa. Como assim, Padre? Porque, meus irmãos, não existe fé sem a Trindade. Lembrem que no dia da ascensão, nosso Senhor dizia assim: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Quem deu essa autoridade? O Pai. Onde? No Espírito Santo. Para quem? Para Jesus reinar sobre nós.
Portanto, ide e fazeis discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É um só Deus. Em Deus só existe um nome, é um só ser. É por isso que chega a ser uma aberração de fé começar a missa fazendo ou cantando aquela musiquinha em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de um só Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, mas um único Deus, é um nome só. Embora muitos não entendem, não compreendem isso, e na simplicidade talvez, ou para querer se aproximar das pessoas, cometem muitas vezes alguns erros que levam o povo na simplicidade, que muitas vezes sabe até o que é correto, e não se detêm e não percebem os errinhos que vão. É um único Deus. É errado dizer em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Totalmente errado. É em nome de um só, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Padre, mas como a igreja chegou a essa compreensão? É o próprio Senhor quem revela. Vão pelo mundo, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É preciso que eu vá. Se eu for, vai ser bom para vocês, porque eu e o Pai vamos enviar o Espírito Santo sobre a igreja, sobre vocês. É por isso que todas as orações nós fazemos o sinal da cruz. E se existe um dogma tão próximo a nós, mesmo sem compreendermos, esse dogma é o da Trindade Santa. Quer ver uma prova? Basta você ter medo. Você tem medo de alguma coisa, a primeira coisa que você faz é misericórdia. Vejam. Por quê? Porque nós somos feitos para adorar essa Trindade Santa, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Se vocês começam a entender a liturgia que nós celebramos na igreja, o que é que nós fazemos? É reviver, porque se a gente dissesse atualizar, é uma coisa estranha a nossa fé, mas nós, ao celebrarmos a liturgia, nós revivemos o que aconteceu no Calvário, a entrega do Filho ao Pai no Espírito Santo. Desde 2000 anos atrás, desde lá até hoje, a igreja continua dizendo: ó Pai, recebe o teu Filho por amor a nós. Ó Pai, recebe o teu Filho na força do Espírito Santo, pela conversão da minha mãe, por um parente que morreu, por alguém que está necessitando da saúde, por alguém que está precisando de proteção. A igreja sempre fez isso. Vejam que é o próprio Senhor quem vai dizer: fazer isso em memória de mim, ou seja, vivam relembrando esse mistério santo da Trindade, a entrega do Filho no Espírito Santo ao Pai. É por isso que a liturgia da missa, se vocês observam bem, todas as orações importantes, solenemente terminadas, elas dizem assim: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. É por isso que, se vocês pegam a doxologia da missa, que deveria ser cantada pelo menos aos domingos, que é aquele por Cristo, com Cristo e em Cristo, ali vai explicitar de uma forma tão perfeita o que nós celebramos. E como é que a liturgia faz? Como é que a liturgia reza? Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Nós estamos aqui por Cristo, nós estamos aqui com Cristo, nós estamos aqui em Cristo, no Espírito de Cristo, e oferecemos a nossa vida
e oferecemos esse sacrifício, e oferecemos os nossos louvores a vós, ó Pai, por Ele que se encarnou na força do Espírito, por Ele que ressuscitou na força do Espírito, por Ele que ascendeu aos céus na força do Espírito, por Ele que nos enviou o Espírito Santo, o Seu Espírito, para que nos santifiquemos. Esse é o mistério. E a igreja não se cansa de louvar, de bendizer a Deus por tão grande mistério. E é preciso que nós entendamos, é preciso que nós compreendamos que somos chamados por Deus a fazer essa experiência que a bem-aventurada Virgem Maria fez de uma forma tão plena. Vejam que Maria é o espelho para todos nós. Se existe uma criatura no mundo que se relacionou com a Trindade Santa, foi Maria. Maria é filha do Pai. Maria é mãe do Filho. Maria é tabernáculo do Espírito Santo de Deus. Padre, mas se o senhor disser que Maria é mãe de Jesus Cristo, pode ser uma heresia. Lógico que não. Nós celebramos isso todos os anos, na segunda grande solenidade da nossa fé, quando nós, depois do Natal, nós rezamos a Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe da divindade, Mãe da humanidade de Deus, não da divindade. Maria é mãe da carne de Cristo, porque a carne de Cristo tinha o DNA de Maria, porque Maria carregou a humanidade de Deus, porque Maria carregou e deu todos os seus caracteres a Jesus. E essa experiência é que nós temos que fazer a experiência de levarmos uma vida espiritual. É claro que eu sei que é difícil, para mim também é difícil viver no Espírito Santo. É claro que é difícil levar uma vida divina, porque temos essa propensão a cair para o pecado, somos inclinados ao pecado. Mas é preciso que nós busquemos todos os dias fazer da nossa vida uma vida que é verdadeiramente um canto perene de louvor a Deus. Como assim, Padre? Assumindo o batismo, tomando parte no corpo de Cristo, sendo verdadeiramente essa presença divina no mundo. Temos que, olhando para Cristo, encontrar a inspiração para a nossa vida e sermos inseridos na Trindade Santa, no Filho. Por isso que nós somos filhos do Pai, no Filho Jesus Cristo. É Ele que nos faz filhos do Pai. Só que existe uma grande diferença. O Filho é legítimo, é da mesma essência do Pai. E nós somos adotados pela benevolência de Deus. Somos adotados no Filho Jesus, que nos amou, que se encarnou para nos resgatar da escravidão, do pecado e da morte e nos fazer participantes de sua vida divina. Mas é preciso que nós entendamos que tudo o que nós fazemos deve ser feito no Espírito Santo de Deus, na intimidade com Jesus, para glorificarmos ao Pai. É preciso que nós tenhamos essa capacidade de entendermos e não vermos Deus como alguém distante, como alguém que causa medo. Não, Deus é todo amor. A essência de Deus é amar. É por isso que João diz: Deus é amor. E no amor Deus nos criou. E no amor Deus nos tornou filhos. E no amor Deus nos santifica.
É preciso que nós entendamos que Deus não é um Deus iraçudo, carrancudo, que só está para nos julgar, para nos condenar ao fogo do inferno. Não! Deus é Pai, e é essa grande revelação que Jesus nos traz. No Antigo Testamento, o homem não se relaciona com Deus chamando-o de Pai. No Novo Testamento, Jesus Cristo nos ensina a chamar Deus de Pai. E vejam que não é só de Pai, assim, de uma forma grossa, não. É paizinho, é com carinho. A forma que Jesus se relaciona com o Pai é meu papaizinho, papai. E existe coisa mais linda, mais santa do que essa intimidade de pai e de filho? Não existe. E Jesus Cristo nos dá a conhecer aquele Deus distante do Antigo Testamento, que as pessoas tinham medo de um Deus terrível, de um juiz justiceiro. Agora, como Pai, um Pai não condena, um Pai ama. É por isso que foi tão feliz esse ano proclamado pelo Santo Padre o Papa, que passou o ano da misericórdia. Sim, porque esse Pai é todo misericórdia, porque esse Pai é todo amor, porque esse Deus é todo amor. E na misericórdia Deus nos ama, mas é preciso existir da nossa parte uma honestidade para se relacionar com Deus. O que custa pedir a Ele perdão? O que custa se reconhecer pecador? O que custa viver sem magoar? A gente poderia falar assim, né, fazendo uma analogia com a nossa condição. O que custa um filho viver dando prazer ao pai? Como o pai gosta de um filho obediente, como o pai tem prazer em contemplar o filho que é obediente, assim é Deus nos céus. Por isso os mandamentos, que não devem ser vistos como um tolhimento da minha liberdade, mas deve ser visto como uma proteção que Deus me faz. É por isso que hoje, de um modo tão pertinente, a liturgia nos coloca esse capítulo 3 de São João, 2 versículos. É um dos evangelhos menores do ano litúrgico, dos domingos, das solenidades. Tão pequenininho, mas que nos demonstra todo o amor. E vejam que a estrutura do ano litúrgico é uma estrutura de catequese. Primeiro a gente comemorou a encarnação, ou melhor, primeiro a gente comemorou a Imaculada Conceição, Maria preservada do pecado original para não transmitir esse pecado para Jesus. Depois nós comemoramos simplesmente a encarnação do Verbo. Depois nós comemoramos Santa Maria, Mãe de Deus. Ela é mãe, ela é Theotokos. Depois nós comemoramos Maria, Mãe da humanidade de Deus. E aí nós comemoramos a sua ressurreição, comemoramos a sua ascensão, comemoramos a vinda do Espírito Santo. E agora nós comemoramos, ou melhor, nem dizer comemoramos, nós explicitamos o mistério que todas as missas nós celebramos, que ficaria mais perfeito. Porque se eu disser para vocês que nós comemoramos hoje, só hoje, a Santíssima Trindade, chega a ser da minha parte uma loucura, porque toda missa é um culto ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. É preciso que nós olhemos
essa realidade divina como uma realidade amorosa. Deus ama o homem, e o homem que é amado por Deus, que é a mesma experiência do Filho na eternidade. O Pai ama, o Filho é amado. Nós somos amados pelo Pai. Nós amamos o Pai. E aqui o texto santo vai dizer, olha que coisa: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Deus, antes de nos julgar, Ele nos ama. Responda com amor ao amor de Deus. Você sabe onde você vem sendo egoísta? Você sabe sim onde está deixando a desejar? Você sabe sim onde está sendo desonesto com nosso Senhor? E não existe coisa pior para um filho do que um filho egoísta, que é incapaz de dar um amor, o conforto aos pais, humanamente falando. E para Deus não existe nada pior do que um filho que se fecha ao Pai. E o que é o fechamento do coração? É justamente esse pecado contra o Espírito Santo de Deus, que não é um ato, mas é uma atitude, é um fechamento. Eu me fecho para a realidade divina. Minha gente, olha, eu já vi pessoas que têm uma mãe em cima da cama, ou um pai em cima da cama, sofrendo, que a medicina não dá mais jeito, que a ciência diz, chegamos até aqui, não temos mais o que fazer. E o filho e a filha são incapazes de rezar, são incapazes de endireitar o caminho. Como eu já vi pessoas sofrendo, que são incapazes de elevar uma prece a Deus. Talvez você conheça também alguém que tem alguém em cima da cama da família, mas é incapaz de amar, é incapaz de endireitar o caminho. Eu já vi pessoas doentes blasfemando contra Deus, além de levar uma vida totalmente errada, errante, ainda blasfema contra Deus, ainda perde a fé. Nós temos que entender que o erro está em nós, não é em Deus. Nós temos que entender que o errado somos nós, que pecamos, que somos orgulhosos, que somos arrogantes, que não baixamos as nossas orelhas, que queremos levar a vida do nosso modo. Vejam que esse é o pecado de Adão e Eva, quererem viver sem Deus. E como nós temos pessoas hoje, até dentro da igreja, até padres, quem sabe bispos também. E é preciso que nós compreendamos e entendamos que devemos sim baixar as nossas cabeças e depositar a nossa confiança em Deus e esperar verdadeiramente a ação de Deus. Servir a Cristo com perfeição é morrer para o mundo. Isso não é brincadeira. E como isso nos custa? E como isso nos custa? Porque muitas vezes nós somos incapazes de dar um passo à frente na morte diária. E nós somos capazes muitas vezes de sofrer uma vida toda e sabemos o erro e somos incapazes de mudar. É preciso que nós entendamos que nosso Senhor veio ao mundo não para julgar, mas para amar, mas para nos levar aos céus. Só que ninguém pode fazer nada por nós, nem Deus, se nós não quisermos. Se eu não quiser me salvar, nem Deus pode me salvar, porque Deus me dá essa liberdade. O amor é livre, eu que tenho que escolher.
todos os dias. É por isso que eu não gosto e venho falando muito de pessoas que fazem as coisas para Deus com má vontade. Aquilo que nós fazemos para o nosso Pai dos céus tem que ser com amor, tem que ser com dignidade, tem que ser com zelo. Por quê? Porque é na liberdade que nós experimentamos o verdadeiro amor. Deus nos criou na liberdade. Essa mesma liberdade Ele nos deu. E essa mesma liberdade nós vivemos hoje. E devemos escolher estar e permanecer em Deus. E é tão bonito, porque o texto diz assim, olha, o último versículo: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Se o Senhor diz: ide por todo o mundo batizando a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós temos que crer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vejam que essa saudação aqui, ela é uma saudação que a igreja faz em todas as missas. É a primeira fórmula de saudação. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Olha Paulo aqui, escrevendo aos Coríntios. E é preciso que nós nos alegremos. É preciso que nós enxerguemos essa Santíssima Trindade como o Senhor, que é misericordioso, que é clemente, que é paciente, que é rico em bondade e que é fiel. E vejam essa experiência de Moisés, que não tinha caminhado com Deus feito carne como nós caminhamos. E olha essa experiência de Moisés. Imediatamente se prostrou por terra, curvou-se até o chão e disse: Senhor, se é verdade que eu gozo do teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Nós somos de Deus, nós somos feitos para Deus. E se nós não alcançarmos os céus, é um fracasso eterno. Não Deus que fracassou, mas nós que fracassamos na incapacidade de amar a Deus. E se existe uma verdade, quase uma redundância, se existe uma verdade tão verdadeira, é essa, que Deus nos fez para amar. E esse amor de Deus não se esgota na carne. Esse amor de Deus, por incrível que pareça, vai chegar ao seu término de revelação, é justamente em algo muito inferior à carne. Se essa nossa carne se deteriora e Deus se fez carne, imaginem o pão que é celebrado. Basta um punhado de água para se deteriorar. E quinta-feira, a igreja celebra Corpus Christi. Não só Deus que se encarna e se faz carne em nosso meio, mas Deus que chega ao extremo do seu amor e se faz um pedaço de pão. E esse pedaço de pão tem algo muito forte a nos dizer: é alimento. E como nós precisamos nos alimentar de Deus, e como nós precisamos nos preencher de Deus, e como nós precisamos verdadeiramente caminhar todos os dias sendo alimentados por Deus. Que essa palavra que hoje nós escutamos, que foi proclamada aos nossos corações, nos faça revigorados caminhar à presença da Santíssima Trindade, lutando todos os dias para alcançar os céus. Que essa experiência do Pai que ama o Filho,
do Filho que é amado pelo Pai no Espírito Santo, nos faça verdadeiramente provar, experimentar esse amor de Deus. Por quê? Porque no Filho nós somos amados. Porque quando Deus ama o Filho, quando o Pai ama o Filho, Ele também nos ama. É por isso que nós somos corpo do seu Filho Jesus Cristo. É por isso que o Espírito Santo nos conduz. É por isso que esse amor é derramado em nossos corações todos os dias. E nos faz ter essa esperança que muitas vezes, sem encontrar uma saída e uma solução, nós conseguimos ainda com o coração triturado esperar em Deus. O que é isso? É amor. E o amor é pago com amor. O amor não se paga com outra coisa. E se nós amarmos aqui na terra Deus, nós receberemos o pagamento desse amor, que é a nossa salvação. Que Deus assim derrame esse Espírito Santo, para que conhecendo, para que lutando, para que amando no mundo, nós possamos experimentar esse amor aqui, gratuito de Deus, e devolver a Ele o nosso coração, para que um dia recebamos o pago, a recompensa, que é a salvação. Se o salário do pecado é a morte, o salário de uma vida de graça é a salvação. Que assim Deus nos ajude, nos resgate e nos leve aos céus. Amém.